Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou passar para vocês a aula 2 de Introdução à Linguagem de Programação Python. A ideia é falar um pouquinho ainda de operadores lógicos, um pouquinho de string e vamos avançar aí no conteúdo. Ainda são conceitos básicos que mais lá para frente podem nos ajudar a resolver vários problemas, tá? Então vamos começar. Então, operadores lógicos. Então, nós temos os booleanos, né, o true e false, e daí nós temos not true. Not true é falso, ok. Not false is true. Daí nós temos a tabela da verdade. True and true, verdade. True and false, né, verdade e falso, falso. Falso e falso, falso. E falso e verdade, falso. Então, quando é e, a única condição que é verdadeira é quando é verdade, verdade. Quando tem o ou, já muda um pouquinho. Verdade, verdadeiro ou falso é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. E a única condição que é falso é quando é falso ou falso. Então, por exemplo, eu tenho um salário de 1.500 e minha idade de 18 anos. Quem me dera. E a condição é, o salário tem que ser maior que 1.000 e a idade maior ou igual a 18. Então, se as duas condições forem satisfatórias, é verdadeiro. E nesse caso, é verdadeiro, porque 1.500 é maior que 1.000 e 18 é maior ou igual a 1.000. Agora, se ele tem 17 anos, o que acontece? É falso. Então, a gente usa bastante essas condições de operações lógicas para fazer muitas contas dentro do Python. Então, é bom ter o AND e o OR na cabeça de vocês. Vamos falar um pouquinho de variáveis string. A primeira, vamos falar na função len. Len é o comprimento da string. Qual é o tamanho que essa string tem? Então, a letra A tem um comprimento de 1. A, B, 2. Então, tem o A e o B. O rato roeu a roupa. Tem 19. Então, eu vou fazer aqui. Um A minúsculo recebe uma string A, B, C, D e E F. Tá? Recebeu. Agora eu posso acessar cada termo deles com essa nomenclatura. A, abre chaves, a posição que eu quero, fecha chaves. Então, a posição 0 é o A. Então, sempre começa do 0. Tá? Então, a primeira posição no Python é 0. É 0, 1, 2, 3, 4. Então, a posição 1 é B. A posição 6. Opa, por quê? Não tem a posição 6. É 0, 1, 2, 3, 4, 5. O F é a posição 5. Quando eu tento acessar a posição 6, ele fala que a string está fora do tamanho, que não tem esse tamanho. Né? A função, quando eu uso menos, é de trás para frente. Então, o menos 1 é o último. O menos 2 é o penúltimo. O 2 pontos é o intervalo. Então, se eu coloco abre chaves, 2 pontos, fecha chaves, quer dizer que eu estou pegando todos do elemento A. Então, ele coloca todos. Ou eu posso fazer um intervalo, mas lembrando que o intervalo ele inclui o primeiro termo e exclui o último termo. Então, se eu ponho 6, nesse caso aqui, ele não inclui o 6, tá? Então,
é uma nomenclatura, uma definição que o Python colocou que o último ele não está incluso. Então, nesse caso aqui, de 0 a 3, eu tenho A, B, C, D, E e F. Qual que vocês acham que vai entrar? Entra o A, que é a posição 0, entra o B, que é a posição 1, entra o C, que é a posição 2. Entra o D? Vamos ver? Não entra, porque o 3 não está incluso. Eu posso fazer intervalos entre... Observem que a posição 2, ela entra de 2 a 6, né? O 2 entra. Entra o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? Então, quando a gente trabalha um pouquinho com strings, a gente pode acessar de formas diferentes. Agora, um pouquinho de concatenação. Então, eu tenho S, que recebe A, B, C, e eu falo S mais C. Então, ele vai concatenar essas duas informações, o F mais C. Então, ele põe o ABC mais C. Aqui ele vai fazer o S, que é o ABC, mais D vezes 4. O que será que acontece? Multiplica por 4. Ele faz 4 vezes o D. Ele sabe que é uma string, que não dá para multiplicar por 4, mas sabe que dá para colocar ela 4 vezes. E como ficaria essa daqui? É um x mais um tracinho vezes 10. Então, vai fazer 10 tracinhos, depois mais um x. Então, é tipo uma divisória de página aí. Ok? Então, você consegue concatenar com o símbolo de mais e vezes aqui. Então, vamos fazer agora, falar um pouquinho de composição. O que é a composição? Eu tenho uma variável, eu quero imprimir ela de forma bonitinha, que tenha uma frase, né? Então, idade. Idade recebe 39. João tem cifrão D, anos. Esse cifrão D é onde vai entrar a idade. Estamos inserindo o cifrão D para um valor inteiro, tá? Se fosse float, seria cifrão F. Então, vamos resolver. João tem 39 anos. Se fosse float, João tem 39.0000 anos. Ou eu posso definir o número de casas decimais. Nesse caso aqui, ó, cifrão 2.2f, quer dizer que vai ter duas casas decimais entrando a idade. E agora eu posso fazer diferente, entrando a variável nome e a variável idade. E daí eu tenho cifrão S de string, tem cifrão D de inteiro, anos. E aqui eu coloco nome e a idade. João tem 39 anos. Ainda posso colocar com float. Então, primeiro é uma string, que é o nome, depois a idade e ainda quanto que ele tem dinheiro no bolso. Então, nome, idade e aqui eu coloquei como grana. João tem 39 anos e 60,59 reais no bolso. Também tem outras formas, tá? Não só o cifrão. Tem o format. Daí você abre chaves. Então, cada chaves é uma informação que você põe e ela fica na ordem aqui, nome, idade e grana. E ela imprime da mesma forma e você não teve que definir que ele já usa o formato de cada uma das variáveis. Aqui só está repetido, né? Então, só para lembrar aqui agora, sequência e tempo, é que o programa ele é executado linha por linha. Então, a variável, ela varia de acordo com a sequência das contas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma dívida 0 e faço uma compra.
Minha nova dívida é a dívida antiga, mais o quanto eu comprei. Compro de novo. Tá vendo que a compra recebe outro valor? Então, ela variou agora. E a dívida também, porque se eu fiz uma nova compra, minha dívida aumentou. Então, minha dívida nova é a dívida antiga mais a compra que eu fiz. Mais uma compra, dívida antiga, é a dívida nova é a dívida antiga mais a compra. E daí aqui ele faz todas as contas e ele vai somando, então, todas as minhas dívidas com todas as minhas compras, tá? Então, 200 mais 250 mais 315 é 765. Só para lembrar, então aqui essa informação é só para lembrar que a programação ela vai linha a linha. Então, agora a gente vai ver o input. O input é a entrada de dados. Então, se eu quiser, você pergunta ao usuário alguma informação que você precise para ele executar o comando. Então, ele pergunta, qual é o seu nome? Eu vou escrever aqui, Marcel. E ele responde, olá, Marcel. Porque o input, eu guardei a informação na variável A. Poderia guardar na variável nome. Nome recebe nome. Então, de novo. Qual é o seu nome? Marcel. Olá, Marcel. Percebam que aqui no olá eu já deixei um espaço, porque senão ele iria concatenar conjuntamente. Tá? Mesma coisa aqui. O X vai receber um input que é para você digitar o número. E aí ele vai imprimir esse número. 12. 12. Ok? Então, o input é quando você precisa de uma informação do usuário. Então, vamos lá. Às vezes, a conversão de entrada de dados aqui agora. Às vezes, você precisa converter a essa entrada de dados. Você precisa converter numa string, você entra com um número, mas você precisa converter numa string e vice-versa. Então, aqui é um programinha que ele calcula o bônus salarial proporcional ao número de anos de trabalho. Então, primeiro você vai entrar com os anos de trabalho, e eu vou converter essa entrada em inteiros, então 1, 2, 3, 4, 5 anos, e o quanto de bônus eu vou pagar por cada ano. E aí, então aqui eu vou entrar como float, eu já vou converter ele como float. Às vezes você digita 10, ele pode entender como inteiro, mas eu quero que seja um float. Então, na frente do input, eu coloco qual tipo de variável que eu quero, se é um inteiro, se é um float. E o bônus vai ser o número de anos vezes o valor por ano, e ele vai imprimir esse bônus, tá? Vamos lá. Então, eu tenho 10 anos de serviço e para cada ano eu vou pagar R$1.000. Tá vendo que eu estou entrando como inteiro, mas ele vai calcular como float, multiplicando inteiro por float, vai sair um float. Então, seu bônus é de R$10.000, ok? O help é outra forma de você acessar a documentação de algum comando. Então, se tem alguma dúvida do print, por exemplo, você pode escrever help print, em vez do ponto de interrogação que a gente viu na primeira aula. Então, é uma função built-in, construída internamente, quer dizer, você não precisa de nenhuma biblioteca para acessá-la, e daí aqui você tem os valores, como que é o separador, para terminar, tá tudo explicadinho aqui na documentação. Então, nesse capítulo, né, nessas duas primeiras aulas, a gente viu o print, o type, o length, o input, o int, o float e o help. Você pode estudar as funções built-in, né, as funções embutidas, que você não precisa de biblioteca, nesse link que eu vou deixar aqui. Mas você clicando aqui, ela vai acessar essa página. Então, são mais ou menos 60 funções built-in. Qualquer outra função que esteja fora dessas daqui, você vai precisar carregar uma biblioteca para daí acessar essas funções, ok? Então eu vou deixar uns exercícios para vocês que eu vou colocar na descrição do vídeo.
mas aqui embaixo já está resolvido. Então, se você acessar no GitHub esse documento, já vai estar resolvido. Tentem resolver sem olhar. Então, converter uma temperatura digitada em graus Celsius para graus Fahrenheit, converter um valor em metros para milímetros, converter, faça um programa que receba a entrada de dados, que o valor corresponda ao lado de um quadrado, calcule e imprima o seu perímetro, qual é o perímetro, e sua área. Faça um programa que receba 4 notas, calcule e imprime a média aritmética dessas 4 notas e calcule o índice de massa corporal, entrando com os valores da massa e a estatura. Então, o IMC, né, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, tenta calcular e imprimir bonitinho. Tá aí uns exercícios, ok? Acho que por hoje é só. Valeu, pessoal. Até a próxima.